Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Horo no Mi. Essa Akuma no Mi que, cara, é muito poderosa, é muito perigosa principalmente, né? E a gente vai até entrar aqui numa discussão sincera e honesta se ela poderia causar alguma coisa no Kaido ou na Big Mom, tá? Porque é uma dúvida pertinente, né? Porque são caras muito poderosos que eu geralmente uso aqui como boneco de testes, né? E será que essa Akuma no Mi poderia infligir alguma coisa nesses caras? A gente vai ver durante esse vídeo, beleza? Então, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Vamos primeiramente começar aí sobre a nomenclatura, né, dessa Akuma no Mi, porque Horo é o jeito como o japonês pronuncia a palavra hollow, tá? Que seria ali uma espécie de vazio ou oco na tradução livre aí, tá? E pra quem já jogou Dark Souls sabe como é que funciona esse negócio. E, bom, basicamente você vira um humano fantasma, né? Essa Akuma no Mi torna o usuário um humano fantasma. O que que significa? Significa que o usuário pode projetar fantasmas, literalmente projeções fantasmagóricas, inclusive de si mesmo, tá? Pode se projetar pra fora do corpo e assombrar as pessoas. Assombrar no sentido de, literalmente ali, drenar a vontade de viver da pessoa, tá ligado? É uma coisa muito bizarra. Mas a gente vai falar disso aí em detalhes no decorrer do vídeo, tá? Vamos começar com o uso mais comum, que a gente vê a Perona, que é a usuária atual dessa Akuma no Mi, né? Como é que ela usa essa fruta no decorrer da história de One Piece. E a gente vai falando por cima dos eventos. O jeito mais comum que ela usa essa fruta, né, é criando fantasmas, que são os Hollows, inclusive daí que vem também o nome da fruta, né, porque ela cria Hollows, cria fantasminhas, né, e esses fantasminhas, a princípio, eles são intangíveis, eles não podem te ferir fisicamente a princípio, e você também não pode atacar eles de maneira nenhuma, você não causa dano nele, você passa direto pelas criaturas, o que já é bem roubado, porque é uma criatura que pode encher teu saco e você não pode fazer nada contra ela, já é um negócio meio broken aí. Mas, se esse fantasminha te encostar ou te atravessar, como eles já acabam fazendo eventualmente, o poder deles entra em ação, que é o quê? Eles fazem com que o inimigo afetado entre num estado de depressão. E é tipo depressão mesmo, uma coisa bem profunda, bem bad vibes mesmo. Ao ponto de que, dependendo da intensidade dessa depressão, ela pode, o usuário pode manipular, né, o quanto ela quer tirar da pessoa, né, a vontade. Mas se for uma vontade muito forte, retirada do inimigo, o inimigo pode, vamos dizer assim, se autodestruir. Tendências autodestrutivas, vamos dizer assim. Isso aconteceu em Thriller Bark, onde a gente vê alguns dos chapéus de palha, não lembro agora quem, de cabeça. Mas alguém tinha sido atravessado por um dos fantasminhas ali, começou a tentar se destruir, a tentar se matar, tá ligado? É um negócio bem louco. Então assim, você pode causar a morte das pessoas sem necessariamente atacá-la no corpo a corpo. Isso já é bem louco, tipo, a pessoa tira a própria vida, potencialmente, né? Vai variar, obviamente, de pessoa pra pessoa. Além disso, existem outros usos desses fantasminhas que são bastante inteligentes. Como eu falei, normalmente a Perona usa esses fantasminhas de um jeito que eles são intangíveis, né? Mas existem versões tangíveis desses fantasmas, tá? Eles podem encostar em você fisicamente, embora não façam nada demais, né? Mas o curioso é que essas versões que são tangíveis, que são tocáveis, eles podem explodir. E essa explosão gera uma onda de choque interessante, bem forte até, dependendo ali do tamanho do fantasma, que pode gerar um bom estrago, tá? Existem algumas variações, tem uma versão que a Perona faz ali uns fantasminhas bem pequenininhos, ela faz vários, né, numerosos fantasminhas que grudam no inimigo e detonam, tá ligado? Lembra o ataque kamikaze do Dragon Ball lá, do Gotrunks e tal, não sei quem é que veio primeiro, não sei se o evento de Thriller Bark foi antes da saga do Majin Buu, enfim, não pesquisei sobre isso, mas é semelhante a ideia, você jogar fantasma no inimigo e explodir eles, né? Não é uma explosão de fato, é uma onda de choque tipo a do Kuma, só que bem mais fraco, né? Fica aí o questionamento, inclusive, porque dependendo do tamanho do fantasma, a explosão é maior. E existe uma projeção da Perona que ela faz realmente um fantasmão desse gigante, tá? Ela faz uma versão gigante, que se eu não me engano tem até um nome exclusivo, inclusive. Deixa eu dar uma olhada aqui. A versão pequenininha tem o nome de Mini Hollow e a versão gigante tem o nome de Teku Hollow.
que seria uma coisa como Hollow gigante, especial, né? Enfim. E essa versão Hollow gigante pode explodir também, e é uma explosão bem maior do que os pequenininhos, tá? Interessante comentar. Então, teoricamente, ela pode fazer algo parecido com o que o Kuma faz, né? Com aquela explosão gigantesca de onda de choque e tal. Interessante, mas não acho que chega no mesmo nível. Pelo menos assim, no anime ou no mangá nunca chegou, tá? Tem alguns jogos onde ela usa essa versão gigante, né, dos Hollows e detona. É um especial dela, inclusive, nos jogos lá daquele Pirate Warrior, se eu não me engano, né, do One Piece. E funciona, né? É um ataque aí bem violento. Bom, além disso, ela também pode usar de maneiras diferenciadas, vamos dizer assim, né? Porque a gente vê, por exemplo, que a Perona ela é responsável por ficar de olho em tudo que acontece em Thriller Bark, tá? E o que isso quer dizer, né? A Perona ela pode manifestar esses fantasmas e espalhar eles por toda a Thriller Bark. E aí, basicamente, ela pode ver através dos fantasmas. Olha que legal, ela pode passar a sua visão ali por entre os fantasmas e ver o que eles estão vendo. Então também tem essa utilidade muito grande que ela pode ficar stalkeando tudo que tá rolando num campo de batalha, por exemplo, né? Pode ficar de guarda também. É bastante interessante essa Akuma no Mi, cara, nesse ponto. E também tem um modo muito legal que o usuário pode se projetar para fora do corpo. Você pode virar a sua própria aparição, né? O seu próprio Hollow. É bem legal. E basicamente ali você vira um fantasma. Para todos os critérios possíveis, você é um fantasma. Então você fica intangível, igual os Hollows normais. E você também pode causar depressão na pessoa se encostar nela, tá? Se passar, atravessar, no caso, a pessoa, né? Isso é muito interessante, cara, é bem legal mesmo. E você ainda pode manifestar todos os outros poderes de Hollow enquanto você tá nessa versão aí astral, né? Essa projeção astral da pessoa. Então é bem louco, cara, porque você pode ficar imune a porradas entre aspas, a gente vai conversar sobre isso já já, mas você pode também afetar o inimigo, né? Continuar afetando o inimigo aí, utilizando os fantasminhas normalmente, né? Bem louco. Fora que você também pode mudar de tamanho, você pode ficar do tamanho dos Hollows, né? Você pode ficar pequenininho, pode ficar gigantão, né? A Perona fez isso, ficou gigantesca lá frente ao Usopp, né? Deu um baita susto no meliante ali, né? Rapaz, foi um negócio muito louco esse evento aí. Mas enfim, também temos que comentar aqui as versões negativas, né, dessa Akuma no Mi. E aqui a gente tem algumas coisas importantes para se comentar. Primeiro que, obviamente, né, ela tem ali os pontos fracos padrões de Akuma no Mi, ou seja, Kairoseki, né, Oceanite vai tirar os poderes da pessoa, não pode nadar, essa coisa toda, né. Mas tem algumas coisas interessantes para se comentar nessa Akuma no Mi, que é o seguinte. Por exemplo, o estado de depressão, que é uma das coisas mais perigosas que ela pode causar no inimigo, existe um limite, tá? Existe um limite. E a gente vê isso na história da Perona, inclusive lá em Thriller Bark, porque quando ela tenta usar os fantasmas para atravessar o Usopp e causar depressão no Usopp, ele já é tão negativo, ele já tem uma aura tão pessimista sobre si mesmo, que ela não pode causar efeito nenhum no Usopp. O Usopp é virtualmente invulnerável a Perona, tá? Porque eu quero dizer, inclusive, com virtual. Porque se ele se animar, se ele achar que ele consegue, né? Se ele é mais positivo em relação a si mesmo, ele pode ficar vulnerável a Perona, tá? É uma questão tem a ver com a vontade do usuário, como ele se enxerga, tá ligado? Por falar em Usopp, tem um detalhe muito interessante nele especificamente, que ele é tão negativo sobre si mesmo, esse efeito é tão louco, que se os fantasmas ficarem tentando passar muito por ele, eles ficam negativos. Tem esse ponto também, tá? Tem essa virada. Bastante interessante. Então imagina, você não só é imune aos fantasmas, como você inibe os próprios fantasminhas, tá ligado? Bem interessante esse negócio aí do Usopp. O Usopp é brabo. E isso nos leva para um questionamento. Por exemplo, se a Perona conseguiria causar depressão no Kaido, por exemplo, sabe? Eu acredito que não. Apesar de ser uma fruta que seria um counter muito interessante, inclusive, para o Kaido, eu acredito que a Perona não poderia causar uma grande depressão no Kaido,
pela questão de que o Kaido já é depressivo consigo mesmo. Inclusive ele tem tendências autodestrutivas, né? Justamente porque a depressão bate forte nele, né? Com muita coisa aí, muitas mágoas que ele tem no seu passado, né? Então eu acredito que apesar do Kaido ser um cara muito imponente, ele sabe que ele é poderoso, ele é tão negativo sobre si mesmo que eu acho que não funcionaria, da mesma forma que acontece com o Usopp, tá? Fica aí também um questionamento que tem um jogo do One Piece que o Usopp ele foi afetado pela habilidade da Perona, tá? Que era um jogo do One Piece Pirate Warrior 2, né? Que ele tá afetado ali sobre um daqueles discos de caracol, que é o Frenzy Deal, que ele muda ali, né, a mentalidade da pessoa, a pessoa fica meio violenta, meio berserker ali, e com isso a Perona consegue utilizar os fantasminhas no Usopp. Só que ela usa tanto os fantasminhas no Usopp que ele acaba voltando pra sua versão pessimista normal, e aí ele volta a ser imune à Perona. Pois é, ela causa tanta depressão no cara que ele fica imune de novo, olha que loucura. Bem louco isso, realmente o Usopp é diferenciado, cara, contra a Perona é realmente algo a ser estudado aí, né. Bom, e também tem a Big Mom, né? Porque a Big Mom é assim, ela com certeza não é depressiva. Ponto. A Big Mom ela tem noção do que ela é capaz de fazer e ela é bastante confiante, inclusive, no que ela é capaz de fazer. Então, na teoria, a Perona consegue causar depressão na Big Mom, em teoria. Só que tem um problema, que é o poder da Big Mom. Ela tem uma Akuma no Mi, que é a Soro Soro no Mi, onde ela afeta a alma das pessoas, sacou? Eu não sei qual é a reação se a Big Mom tentasse atacar os Hollows com o poder dela, sabe? Em teoria, em grande teoria, ela poderia afetar as assombrações se ela usasse o Soul Pocus, tá? Se ela usasse ali o poder da Soro Soro no Mi, ela poderia manipular ali as almas ou ainda afetar a projeção astral da própria Perona, tá? Que é um grande perigo, né? Pô, você saiu do corpo, você já saiu do seu corpo e você ainda vai ser meio que roubado pela Big Mom, né? Você vai ter sua alma, sua projeção totalmente drenado aí pela Big Mom e vai ficar fora do seu corpo pra sempre. Você acabou de entrar em coma, parabéns, né? Eu, pelo menos a meu ver, acho que é algo que é bastante possível de acontecer. Pra quem tá se perguntando aí sobre o que aconteceria se a Perona usasse os fantasminhas nos homes, os homes da Big Mom, pra todos os fins, eles são seres vivos, então eles são afetados, tá? Pelos poderes aí da Perona e até pelo do Brook, inclusive. Mas no caso aqui no caso aqui de enfrentar a própria Big Mom nesse sentido, eu acho que não daria bom, tá? Eu acho que não daria bom aí usar essa Akuma no Mi contra ela não, tá? Enfim, também tem um outro ponto fraco que eu acabei citando aqui no decorrer do vídeo, que é o fato de que você se projeta pra fora do seu corpo, né? Você pode fazer isso, mas ao fazer isso, você deixa o seu corpo lá largado, desprotegido. Isso é um problema, né? Então se você for fazer isso, tem que fazer as escondidas, porque pra todos os fins, né? Se o cara encontrar o seu corpo ali, né, desprotegido de boa, pode fazer o que quiser, pode causar um estrago ali, te arrebentar e você já era, né? Inclusive você pode não ter um corpo para voltar, dependendo do que acontecer com ele, né? Então tem esse ponto também, tá? Também tem um outro detalhe, né? Uma dúvida bem interessante, porque, pô, essa Akuma no Mi causa depressão, né? Uma das consequências dela aí é causar depressão. Vale citar que existe uma Akuma no Mi que faz o contrário disso, né? Que é a Kobo Kobo no Mi, que eu já falei, inclusive, aqui no canal. E ela é bem roubada, né? Porque ela pode dar super força, um ânimo absurdo que faz você ganhar superpoderes, né? Basicamente. E assim, em teoria, né? A Horo Horo no Mi é uma antagonista, né? Da Kobo Kobo no Mi. O que acontece se um fantasminha entrar num corpo de um cara que está sendo motivado, por exemplo, pela Kobo Kobo no Mi? Poxa, caramba, né? Seria muito louco, né? Não sei exatamente o que poderia rolar, mas é bastante interessante de se comentar, né? E também sobre as ondas de choque que a Perona pode se manifestar, né? Pode manifestar ali. Essas ondas de choque podem ser absorvidas, tá? Elas podem ser absorvidas pelaquela concha de impacto, pelaquele Impact Deal que o Usopp carrega, inclusive, com ele, tá? Ela pode anular completamente o ataque da Perona, tá? Isso também é algo que pode acontecer. Mas são eventos muito raros de acontecer e, sinceramente, a Perona é extremamente overpower.
né, em comparação com vários outros usuários, tá? Ah, também tem uma coisa muito importante, que fica aqui uma curiosidade. Tudo que a gente tá falando aqui é da Perona pré-time skip, lá em Thriller Barker ainda. No pós-time skip ela ganhou algumas coisas interessantes, tá? Como por exemplo, quando ela tá na projeção astral, ela vira um fantasma, então ela consegue, por exemplo, voar, sair do chão e coisas do tipo. Mas em Sabaody, no pós-time skip, quando ela vai pra lá com o Zoro, a gente vê que ela consegue, por exemplo, voar na sua forma física. Então ela consegue ter algumas habilidades, né, que normalmente seriam só da projeção astral, na sua versão física, tá? Então ela pode ficar mais poderosa conforme ela for aparecendo aí em One Piece, tá? Não sei assim se ela vai realmente utilizar seus poderes aí no decorrer da obra, tem espaço pra isso, claro. Ela pode aparecer pra ajudar o Zoro ou o Chapéu de Palha eventualmente, né? Mas fica aí, né, o questionamento de que ela ainda tem coisa pra mostrar na obra, tá? A gente ainda não viu todo o potencial dessa Akuma no Mi não, tá? Ela ainda tem mais coisas aí pra serem mostradas. Inclusive, comenta aí o que vocês acham que dá pra fazer, fora o que já foi apresentado, né, em One Piece, né? Comenta aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon. Link na descrição, eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!